Presidente do Congresso quer aprovar reforma política até o fim do ano. Avança no Senado proposta que permite a suspensão da validade de concursos públicos em casos especiais. Especialistas apresentam propostas para desenvolver a aviação regional. E TV Senado exibe série especial sobre a fosfoetanolamina. Boa tarde. O presidente do Congresso se reuniu hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, com líderes de partido nas duas casas e com presidentes nacionais de siglas partidárias para definir um calendário para votar a reforma política. Ao final do encontro, Renan Calheiros explicou aos jornalistas quais serão os próximos passos para aprovar as mudanças no sistema eleitoral. Nós vamos continuar essa discussão neste núcleo, que será evidentemente ampliado na medida das necessidades. Vamos votar no Senado Federal o fim da coligação proporcional e a cláusula de barreira no dia 9 de novembro. E a Câmara dos Deputados vai fazer um esforço para votar algumas matérias da reforma política por projeto de lei. Isso não significa dizer que uma casa não vai aceitar o que a outra casa votou. É o contrário. Na medida em que você qualificar uma proposta que eventualmente substitua outra vindo da outra casa, melhor, porque nós vamos queimar etapas com relação à reforma política. É muito importante que nós tenhamos prazos, que haja um esforço coletivo e que nós deixemos claro que nós vamos fazer a reforma política até o final do ano, haja o que houver. Se for necessário manter o Congresso Nacional em funcionamento para entregarmos a reforma política, nós vamos manter o Congresso Nacional funcionando. A Comissão de Constituição e Justiça sabatinou e aprovou 2 indicados para o Conselho Nacional de Justiça, os advogados Otávio Augusto Orzari e Henrique de Almeida Ávila. O Conselho Nacional de Justiça zela pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura. Pode receber reclamações dos cidadãos contra o Poder Judiciário e deve julgar os processos disciplinares abertos contra os integrantes desse poder. O Índice de Confiança na Justiça do Brasil, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, dá conta que 32% dos brasileiros confiam no Poder Judiciário. De que maneira o CNJ pode contribuir para melhorar a confiança da sociedade no Poder Judiciário? O CNJ pode e deve, e tem feito isso, buscado aumentar a confiança do cidadão no Poder Judiciário, na medida em que busca possibilitar que o acesso à justiça seja ampliado e seja efetivamente realizado. O advento do CNJ, indubitavelmente, melhora a prestação jurisdicional e o sistema judiciário brasileiro como um todo. Todavia, com todo respeito àqueles que pensam de modo diverso, eu acho que o CNJ está lacunoso num aspecto muito importante e que vem recebendo uma atenção muito grande da sociedade brasileira, que é a questão da remuneração dos membros do Poder Judiciário. O que eu defendo é que gastos públicos sejam realizados com a aprovação do Congresso Nacional e, consequentemente, da sociedade brasileira. O Brasil tem um quadro de 17 mil juízes. Cada um desses 17 mil juízes produz, em média, 1.616 sentenças por ano, contra uma média de 959 sentenças dos juízes italianos, 689 dos espanhóis e 397 dos portugueses. Ou seja, repito, é estatístico, nós temos os juízes mais produtivos do mundo. Existe uma contradição entre a eficiência que Vossa Excelência fala e a percepção que a sociedade tem de ser um judiciário moroso demais. É muito relevante, então, essa atuação de um órgão como é o CNJ, para adequar e trabalhar conjuntamente com esses tribunais para multiplicar os benefícios, reproduzir bons exemplos e, naturalmente, controlar aquilo que for negativo. Os 2 indicados foram aprovados na sabatina e a decisão final agora cabe ao plenário do Senado.
Depois da sabatina, a CCJ aprovou a proposta de emenda à Constituição que determina a suspensão do prazo de validade de concurso público quando a administração deixar de nomear ou de realizar novas seleções. Também foi aprovado o projeto que inclui o critério da simplicidade como orientador do processo nos juizados especiais criminais. O Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional, Política Pública sob exame na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, foi o tema da audiência pública desta quarta-feira na comissão. Os participantes da audiência reconheceram a importância da aviação regional para expandir os negócios das empresas aéreas. Mostraram interesse no segmento, mas apontaram barreiras que têm dificultado que mesmo cidades de porte médio possam contar com voos regulares para a capital do estado e metrópoles nacionais. Rotas que já existem, elas já são subsistentes por elas mesmas e nós entendemos ser muito contraproducente nós termos aplicação em rotas que já estão no mercado, né? Então, a entrada de novas rotas sendo subsidiadas, realmente ela é muito importante. A carga aérea, ela precisaria ser incluída também nesse plano, né? Não é só o transporte de passageiros que traz desenvolvimento econômico para as regiões, né? A carga aérea, ela também traz desenvolvimento. 39% das nossas destinos já são regionais, né? Nós vemos que é um anseio de diversos estados, diversas prefeituras, são destinos onde ninguém encontra uma razão econômica para voar para esses lugares. Tem determinadas localidades que o custo de ter os bombeiros no aeroporto acaba com o orçamento da prefeitura inteira, né? O presidente da Passaredo lembrou que as especificidades da aviação regional justificam que haja uma certa flexibilidade da legislação quanto, por exemplo, à carga de trabalho de um aeronauta. A gente tem que, muitas vezes, ter um tripulante que vai, por exemplo, uma cidade como Rondonópolis. Ele chega lá de noite e a gente não pode aguardar para ele retornar no mesmo dia. Então, ele acaba ficando 2 dias em Rondonópolis para poder fazer um aproveitamento de um voo de regresso a Brasília. Então, isso acaba tendo um encarecimento não só da quantidade de tripulantes que a gente tem que fazer nessa operação, mas também dos pernoites, uma diária que cobre ali os seus custos de alimentação e estadia. Avança no Congresso medida provisória que facilita privatizações no setor elétrico. A comissão mista que avaliou a MP aprovou nesta manhã texto que permite à União transferir controle de geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia para o setor privado. A medida também transfere da Eletrobras para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é formada por entes privados, a gestão de fundos usados para promover a universalização do acesso à energia. O texto segue agora para o plenário da Câmara. A chamada Pílula do Câncer passou para a segunda fase dos testes em humanos. A nova etapa começa na segunda-feira, dia 10 de outubro. O anúncio foi feito hoje pelo Instituto do Câncer de São Paulo. A TV Senado vai exibir esta semana uma série de matérias sobre a fosfoetanolamina sintética. O assunto chegou ao Congresso há um ano e dividiu os senadores. Nós estamos aqui pleiteando o direito legítimo. Os senhores não têm câncer, eu tenho. Você não sabe a coragem que tem que ter quando você tem que tomar uma cápsula que não tem bula. Tinha muita gente tomando, muita gente se salvando. Não há milagre na medicina. Nenhum lugar do mundo decide que medicamento deve ser comercializado ou não, sem que isso tenha sido objeto de uma ampla pesquisa. A pílula do câncer. Esperança ou frustração? O que as pesquisas vão dizer? Por que não tem interesse? Porque uma quimioterapia custa de 30, 60, 90 mil reais. E esse medicamento custa 10 centavos cada comprimido. A pílula do câncer. Série especial. Na TV Senado. A primeira reportagem da série especial será exibida na próxima edição do Senado Agora, às 8h15 da noite. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência. Boa tarde.